Os irmãos podem abrir no texto que nós lemos, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós chegaremos no capítulo 3, daqui a pouco nós vamos passear um pouco por outras partes da carta e da própria Escritura. Nós seguimos na série Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. É muito importante que a igreja se atente para os distintivos mínimos para exercer o oficialato na igreja. Às vezes, pode parecer com muita facilidade que passagens como essa, que descreve o perfil do oficial, não diz respeito a nós, não tem implicações pessoais e práticas a nós. Mas é justamente por causa dessa percepção que muitas igrejas têm naufragado. Muitas igrejas não são seletivas quanto à identificação e confirmação da vocação desses homens. E aí recebem as consequências dessa omissão. Por serem igrejas omissas, e igrejas omissas são simplesmente resultado de crentes omissos, de membros omissos, que não percebem, que não entendem, que não aprendem como identificar, como reconhecer e como se submeter àqueles que o Senhor levantou para pastorear o seu rebanho. Então é muito importante, principalmente como nós somos uma igreja batista, é muito importante entender a nossa responsabilidade de identificar e reconhecer líderes, porque nós precisaremos nos submeter a eles, entendendo que nos submetendo a eles, nós estaremos nos submetendo ao próprio Deus que os vocacionou. Muito importante isso. Essa é a essência da Igreja Batista. Aquela que reconhece os seus líderes e esse governo que ela exerce sobre si mesma, essa autoridade que a própria igreja tem em reconhecer, em separar, em confirmar os seus líderes, faz justamente referência ao fato de que nós precisamos nos submeter àqueles que nós reconhecemos, impusemos as mãos, entendendo que nós identificamos as marcas necessárias que Deus colocou para que ele seja pastor ou eles sejam pastores do rebanho. Então, é justamente por causa da negligência disso que muitas igrejas têm naufragado. Então, Paulo segue aqui no capítulo 3, Paulo segue orientando a Timóteo sobre a liderança da igreja do Senhor. Não apenas a quem se destina essa liderança, isso ele já o fez no capítulo 2, a partir do versículo 11, mas também os atributos necessários para ocupar tal função. Dessa forma, Paulo enfatiza que ser homem não é suficiente para liderar a igreja, para ser um oficial da igreja, para assumir a vanguarda da igreja local. Isso levaria ao reducionismo, e eu creio que é aqui que muitas igrejas falham. Apenas por ouvir excelentes pregações, apenas por ouvir homens, por ver homens que são eloquentes, que são profundamente conhecedores, mas conhecimento não é suficiente para pastorear o rebanho. Pastorear o rebanho vai muito além do que mero conhecimento, porque cá entre nós é fácil adquirir conhecimento, irmãos. Apenas nós nos debruçamos em livros e aulas e nós adquirimos conhecimento. Mas existe um tato especial para lidar com a complexidade da vida do rebanho. Existe uma percepção especial para entender que nós lidamos com vidas de dois mundos. Nós temos que pastorear, aconselhar e discipular pessoas do mundo por vir que ainda vivem aqui, mas que têm que se portar como habitantes do mundo que eles são, que é do mundo por vir. E isso, irmãos, livros não ensinam. Arcabouços teológicos não ensinam. Por isso que nós precisamos identificar os dons que Deus concedeu de forma especial a pessoas específicas para pastorear o rebanho. Porque nós queremos ser pastoreados e pastoreados de forma piedosa, de forma convicta. Então, esse é o nosso papel como igreja, de orar para que o Senhor levante homens assim
no nosso meio. Por isso que parar simplesmente nesse requisito, mulheres não podem exercer o pastorado, mulheres não podem exercer o oficialato, isso seria reducionismo demais. Entender que apenas ser homem é suficiente seria reduzir demais o critério, e Paulo é extremamente enfático em estabelecer que esse reducionismo é errado. Então, isso seria colocar a igreja como uma instituição qualquer, como qualquer uma outra instituição. Nós observamos alguns critérios, nós observamos algumas capacitações, e aí então essas pessoas estão naturalmente aptas a exercer a liderança. Embora os termos sejam muito correlatos, né? Liderança, instituição, aquilo que caracteriza a igreja, mas entenda, nós estamos falando de uma instituição não desse mundo. Nós estamos falando de uma instituição do mundo por vir, é isso que a igreja é. A igreja é a embaixada do mundo por vir. Logo, aqueles que devem liderá-la, simplesmente porque aqueles que fazem parte dela não são pertencentes a esse mundo. Então, as qualificações, as características desse mundo não são suficientes. Nós podemos bater palma, nós podemos ficar abismados com a eloquência, com a oratória, com a capacidade, com a desenvoltura, com a encenação de mudar vozes, de chorar, de verter lágrimas. Nós podemos ficar impactados com isso. Mas nós devemos entender que isso não é o suficiente. Paulo lembra o que obviamente já era sabido de Timóteo, mas lembra o que Paulo está fazendo aqui. Olha, Timóteo passou muitos e muitos anos com Paulo. Muitos anos. Logo depois da conversão, Paulo separou Timóteo e Timóteo foi a pessoa mais próxima de Paulo. Paulo foi o tutor especial de Timóteo. É por isso que Paulo envia Timóteo para Éfeso, porque Paulo confia não somente na sua piedade, mas no seu caráter e na sua convicção de que ele fará aquilo que os outros presbíteros não fizeram, que é guardar, que é proteger, que é preservar o rebanho do Senhor, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Mas Paulo sabe também que Timóteo precisa ser animado, porque o rigor da batalha nos açoita. O rigor da batalha tende a minar a nossa convicção. Por isso que Paulo fala aquilo que Timóteo já conhecia. Por isso que Paulo fala aquilo que Timóteo já sabia, porque em algum momento, naquela atmosfera, naquele contexto, somente ele lá, com muita facilidade, ele poderia negociar suas convicções. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou sendo rígido demais? Será que eu não estou sendo rigoroso demais? Será que é dessa forma mesmo? Então Paulo lembra a Timóteo, como que dizendo assim, é isso mesmo. Os resultados podem não florescer como nós esperamos, mas o que Deus requer, assim como nós cantamos, de nós, é que sejamos fiéis. É Ele que fará frutificar. É Ele que fará florescer. Nós só precisamos ser fiéis. E diante dessa fidelidade, o Senhor fará a sua obra. Então, é óbvio que Timóteo já sabia disso. Mas essa carta não seria lida apenas por Timóteo. Essa carta também seria lida por outras igrejas, assim como nós estamos fazendo aqui, pela própria igreja de Éfeso e por outras igrejas. A própria experiência daquela igreja, a própria experiência que a igreja estava vivenciando, deixa essa necessidade muito gritante. Deus separou homens específicos, com habilidades específicas, com caráter específico, para liderar e pastorear um povo específico, o seu povo. O seu povo que é distinto e identificável dos demais. Nós não somos iguais àqueles que não têm o Espírito Santo, irmãos. Isso é óbvio. Nós não somos mais desse mundo. Desse mundo, nós morremos para ele. Então, habilidades e características naturais a esse mundo não são suficientes. A grande dificuldade, eu creio piamente que é aqui que muita igreja tem errado, a grande dificuldade é se envaidecer pelas habilidades, eloquências daquele que aspira, e isso pode fazer com que a igreja caminhe 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas um dia a casa rui.
porque somente aqueles que foram separados integralmente, com todas as características, de forma que só uma não é suficiente, de forma que só duas não são suficientes, com todas as características, somente esses podem proteger, preservar e nutrir o rebanho de Deus. Então, olha 1 de Pedro, olha 1 de Pedro capítulo 2, por favor. 1 de Pedro capítulo 2. A partir do versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 de Pedro 2,9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que nós somos. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes tinhais alcançado misericórdia, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está descrevendo aquilo que nós somos. Nós precisamos, assim como nós somos um povo específico e separado, nós precisamos de homens específicos e separados, capacitados especialmente para liderar esse povo. E a igreja de Éfeso, ao se colocar voluntariamente aos cuidados dos falsos mestres, rejeitaram os critérios estabelecidos por Deus para governar a igreja. Então, a ruína da igreja é de responsabilidade da própria igreja. É a igreja que levanta os seus líderes. É a igreja que sustenta os seus líderes. É a igreja que supervisiona os seus líderes. É a igreja que mantém os seus líderes. Em algum ponto, Paulo deixou as bases completamente fincadas e bem estabelecidas, e em algum ponto ali, a igreja de Éfeso se desviou do caminho. Então, lembre que Paulo ele fez isso com muita propriedade. Paulo passou 3 anos, irmãos, naquela igreja, pregando o evangelho, discipulando, evangelizando, fazendo líderes. E ele só saiu dali quando estabeleceu líderes para pastorear o rebanho de Deus. Mas em algum momento eles se desviaram do caminho. A igreja do Senhor é uma instituição, mas não como as demais instituições desse mundo. Simplesmente, olha, é fácil você ter esse raciocínio, é simplesmente porque nós não somos desse mundo. Nós não somos. A igreja é uma instituição, mas é uma instituição do mundo por vir, porque de lá nós somos. As leis desse mundo não nos regem. Nós não vivemos a anarquia, por isso nós observamos, nos submetemos à autoridade, somente conquanto essas autoridades estão condizentes com a lei de Deus, com a ética das Sagradas Escrituras, somente quanto isso. À medida que isso é destoado, nós não submetemos a ela. Nós nos submetemos ao Senhor, por mais que isso venha a requerer sanções a nós. Então, é uma instituição do mundo por vir, estabelecida nesse mundo, para guardar e nutrir o povo de Deus, até que ele venha buscar esse povo. Então, por isso que nós devemos entender como a igreja deve se portar. A igreja local é o nosso aprisco. É o local de pastoreio, cuidado, proteção e nutrição. Aqui. É aqui que nós somos guardados, animados, nutridos, fortalecidos, cuidados. Às vezes vocês vêm com feridas e aqui vocês são cuidados. Medicamentos são colocados. Aqui vocês são amparados. Aqui é o nosso quartel-general, é a nossa embaixada. Aqui é o nosso local de segurança. Quando nós entramos aqui, nós não entramos com armas, nós deixamos as armas lá fora. Aqui nós baixamos as guardas, porque aqui tem um povo exclusivo e eleito de propriedade do Senhor. Aqui nós sabemos que nós não temos inimigos, aqui nós não temos adversários. Aqui nós somos um povo que compartilha da mesma fé, do mesmo batismo, do mesmo Espírito, do mesmo mediador, do mesmo Deus, do mesmo Senhor. É aqui. É aqui. É óbvio que não é uma instituição comum. É óbvio.
É claro que os critérios são outros, é claro, é evidente. Então, o que isso quer dizer? Que são necessárias pessoas específicas para pastorear, proteger, nutrir e preservar esse povo específico. Que aquilo que valorizamos quanto a qualificações de liderança desse mundo não são suficientes. Tem pastores que não têm uma profundidade de conhecimento, que não têm habilidade de eloquência tão gritante, de oratória tão gritante, que não têm um nível de conhecimento dogmático tão apurado, mas tem pastoreado e edificado o rebanho do Senhor com piedade. As habilidades de liderança desse mundo não são suficientes e nós precisamos entender isso. Na verdade, essas habilidades desse mundo, sendo abraçadas pela igreja como se fossem habilidades do mundo por vir, causará deformações ao povo celestial de Deus, porque mostrará deturpações de valorização. O que isso quer dizer? Que existe um molde específico vindo do céu, do lugar de onde esse povo pertence. E apenas aqueles que se encaixam nesse molde podem pastorear o rebanho do Senhor. Por exemplo, aqui no capítulo 3, nós vemos isso, esse molde. Paulo está lembrando a Timóteo, que está encarregado de separar líderes na igreja de Éfeso para ajudá-los na obra, porque um só não é suficiente. Paulo está lembrando a Timóteo que existe um molde. Ó, Timóteo, apenas aqueles que se encaixam, somente esses que se encaixam nesse molde, esses foram separados pelo Senhor. O que é que você tem que fazer? O que é que a igreja tem que fazer? Discernir quem tem esse molde. Quem tem esse molde? Por isso, a comunhão. Por isso, a necessidade de supervisão mútua, de pastoreio mútua. Não dá para fazer isso vindo à igreja só domingo. Dá? Não dá. Não dá para fazer isso vindo à igreja só a quarta-feira. Não dá para fazer. Não dá para fazer, porque nós não experimentamos. Sabe como é que nós fazemos isso? Jantando, almoçando, jantar da comunhão, festa, aniversário, um cafezinho, uma calçada. É assim. Não dá para fazer isso aos domingos. Aos domingos, com muita facilidade, os lobos colocam as roupas de cordeiro. Com muita facilidade. Muita facilidade. Eles fazem isso com muita facilidade. É a mesma coisa, por exemplo, você que é um pastor, o que é que você faz? Você chama ele para pregar uma conferência. É tolice isso, irmãos. Ele vai fingir muito bem na conferência, não vai não? Demais. Olha, é o seguinte, filhos. Se comportem bem, certo? Porque parece que nós temos uma oportunidade aí. Olha, mulher, eu sei que você não é submissa a mim, mas agora você tem que ser somente esse final de semana. Porque depois que nós entrarmos, para nos tirar vai ser difícil. Então, vamos lá, presta atenção. É só uma conferência. Então, eu vou colocar em exercício todo o meu poder eloquente, oratório de conhecimento, para que a igreja sinta-se envaidecida, porque tem um pastor intrépido. Tem que convidar uma pessoa para passar um mês na sua casa. Mano. Ó, se essa semana você vai ficar na casa do irmão tal, próxima semana você vai ficar na casa do irmão tal, na outra semana na casa do irmão tal, e aí a gente vai viver o dia comum. Né? Você vê os seus afazeres, vamos conviver aqui, vamos passar um tempo convivendo, né? Fazendo as coisas comuns mesmo. Essa pessoa nós temos que ver como essa pessoa lida com a sua esposa. Nós temos que ver como essa pessoa governa o seu lar. É por isso que era tão necessário, porque as igrejas naquele tempo se reuniam em casas. Então, com muita facilidade, os irmãos sabiam como aquele homem liderava o próprio lar. Os filhos, o cônjuge, como ele liderava. Porque as igrejas estavam reunidas ali. Então, com muita facilidade, nós deixamos isso de lado. As igrejas não se reúnem mais em casa, então nós deixamos isso de lado, nós relegamos isso, nós desprezamos isso. Uma conferência basta, nós vemos uma conferência, isso é suficiente. E os irmãos sabem que depois que um pastor é contratado, para retirá-lo, causa uma grande celeuma na vida da igreja. Divisões, desgastes, às vezes até a morte da igreja.
Por isso o critério, irmãos. Esses critérios são estabelecidos, não é para nós desprezarmos. Nós não separamos obreiros por influência, por carisma, por amizade, por relacionamento. Nós não fazemos isso. Nós vemos um molde. Existe um molde aqui. Ou ele se encaixa nesse molde, ou ele não se encaixa. Se não se encaixar nesse molde, amém, seremos amigos. Mas não dá para botar a minha família aos seus cuidados. Não dá. Não dá para me colocar aos seus cuidados. Porque o Senhor me advertiu, existe um molde. Se você não encaixa nesse molde, em alguns momentos, a minha vida necessitará de características desse molde e você não vai suprir. Porque você não as tem. Não vai suprir. Né? Nós precisamos observar homens que foram especialmente dotados por Deus com atributos que expressam visivelmente o caráter de Cristo e a paternidade de Deus, com esposas piedosas, instrutoras e modelos para os demais. Hoje, convencionou-se a seguinte característica. Olha, eu sou pastor, a minha esposa não é. Olha, eu fui chamada, a minha esposa não foi chamada. Olha, não me chame de mulher do pastor, eu sou fulana de tal. Como se fosse possível haver uma divisão de vocação. Se o homem foi chamado, necessariamente a mulher foi vocacionada. É óbvio, porque se ela não abraça o ministério do marido rui. É óbvio isso. Ou nós deturpamos a teologia bíblica de que eles se tornaram uma só carne, ou não se tornaram uma só carne. Ou nós achamos que se tornam uma só carne na intimidade. Parece que nós não entendemos isso. Parece que nós não aplicamos isso. Não existe isso, irmãos. É a esposa do pastor. É óbvio. E ela foi vocacionada. É óbvio também. Deus adotou. E uma das características que Deus adotou é justamente com a perseverança. Porque ela sabe que será alvo de injúrias, assim como será alvo de bajulações. Ela sabe que, como está na vitrine, receberá mais pedradas. É óbvio isso. E você sabe disso muito bem. Muito bem, você sabe disso. É óbvio. É claro. É assim com qualquer liderança de qualquer instituição. Aqueles que estão na vitrine recebem mais pedradas. E a liderança está na vanguarda da igreja. E ele não está sozinho. A sua esposa está, os seus filhos estão. É importante você entender. Porque se você trouxer à cabeça homens que não são piedosos, você não irá concordar comigo. Mas nós estamos falando de homens que se encaixam nesse molde aqui, ó. Homens que se encaixam nesse molde. Porque se nós somos omissos em identificar e separar esses homens, nós não temos o direito de abrir a boca para falar que nós estamos sendo massacrados. Nós não temos esse direito. Não temos. Porque nós somos omissos. Nós não exercemos o nosso papel. É o nosso papel, a nossa responsabilidade, o nosso dever. Deus dotou, nós identificamos, reconhecemos e nos submetemos. É assim. Nós identificamos, reconhecemos e nos submetemos. Esses homens que se encaixam nesse molde, esses homens reconhecem o peso e rigor da batalha. E eles não desistem diante dela. Por isso que um dos dons mais importantes do ministério é a perseverança. Não é a capacidade teológica. É a perseverança. Perseverança em pastorear o rebanho. Perseverança em nutrir, em forjar um povo que se pareça com Cristo. Seja exigido suor, sangue e lágrimas. Mas ele sabe disso. É o rigor da batalha. Não são homens que idolatram o conhecimento, que amam a notoriedade, que se envaidecem com o público. No capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 19, Paulo lembrou isso a Timóteo. Ele sabia, ele viu Paulo, Timóteo viu Paulo sendo massacrado, Paulo sendo açoitado, Paulo sendo moído, ele viu, ele estava com Paulo. Então ele sabe disso, mas Paulo lembra. Capítulo 1, versículo 18 diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto,
combate. Firmado nessas profecias o bom combate. Mantendo a fé, persevera, a boa consciência, persevera, porquanto alguns, não perseverando, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. São homens, segundo aos Coríntios capítulo 3, são homens que se anulam a si mesmos por amor da obra gloriosa do reino. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito com tinta, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. São homens. E essa passagem é uma das mais lindas que eu acho. Gálatas capítulo 6. São homens, assim como Paulo, marcados pelo ministério. Marcados por guardar e nutrir o rebanho do Senhor. Capítulo 6 de Gálatas. Paulo está defendendo o seu apostolado. E ele sabe que é preciso defender o seu apostolado porque o que está em jogo é a veracidade do evangelho. Porque se destruírem o veículo, destrói a mensagem. Então os judaizantes estão querendo acabar com a mensagem. E eles fazem isso, querem destruir o veículo da mensagem. E Paulo oferece várias evidências de que o seu apostolado é verdadeiro, de que a sua vocação é verdadeira. E lá no finalzinho, a cereja do bolo, no versículo 17, ele diz: quanto ao mais, se houver mais alguma necessidade, se houver mais algum requerimento de provas, quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo, e isso todos podiam ver. Trago no corpo. Esses são os verdadeiros vocacionados, que diante dos açoites não retrocedem, que diante dos açoites permanece, porque sabe que a sua vida foi chamada por Deus para ser diluída pelo Evangelho e para o Evangelho. Qual é o esboço do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3? Pode voltar para 1 Timóteo 3. Versículo 1 ao versículo 7, nós vemos o caráter e a habilidade dos presbíteros. Versículo 8 ao versículo 13, nós vemos o caráter e a habilidade dos diáconos. Versículo 14 ao versículo 16, nós vemos a visão correta que os líderes e a igreja deveria ter do que ela era, do que ela é, a casa do Deus vivo. Então, o tema da mensagem é o perfil dos oficiais, agora pastores e presbíteros, depois nós veremos os diáconos. Então, quando nós observamos panoramicamente o capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 7, nós vemos que Paulo ele inicia e termina falando da boa reputação. É necessário, e é interessante isso, porque para que ele tenha a boa reputação, ele tem que ter todas aquelas características que o ser irrepreensível encapsula aqui. É essa a ênfase da boa reputação que será imposta pela igreja. Quantas igrejas não foram surradas por causa da má reputação dos seus líderes? Olha, você está vendo aquela igreja? O pastor lá fez isso. Quando eu cheguei aqui em Russas, eu lembro que alguns irmãos andavam comigo pela cidade e eles me apresentavam algumas igrejas justamente fazendo referência a isso. Olha, pastor, aquela igreja ali, aquela igreja, o pastor fugiu com a irmã casada com fulano de tal. O pastor está vendo aquela igreja ali, teve um caso aqui, rapaz, problema com dinheiro, difícil demais. O pastor está vendo aquela igreja ali, foi desse jeito. Então, observa, a reputação dos pastores são colocados sobre quem? A igreja. A igreja. Então, por isso que a boa reputação é tão importante aqui. Então, o trabalho de Timóteo é ter certeza de que seus líderes estão acima de qualquer reprovação. Por isso, nos deparamos
com essa lista de virtudes. Aqui é uma lista de virtudes muito comum naquela sociedade antiga ali, mas quando descritas no Novo Testamento, nós não devemos recebê-las como qualidades morais apenas, como virtudes morais. Aqui são atributos divinos para a qualificação de um serviço divino. Nós estamos falando de um povo de outro mundo. Vocês nasceram de novo. Talvez pode ter alguém aqui que não nasceu, mas eu acho que a maioria nasceu de novo. Se vocês nasceram de novo, vocês não nasceram da carne, não é? Vocês nasceram do alto, do Espírito, não é? Então vocês nasceram do mundo por vir. Então vocês são o representante do mundo que ainda virá. Olhando para vocês, muitos sabem quem é Cristo, ou veem características de Cristo, porque vocês são representantes dele. Vocês têm esperanças não desse mundo, mas do mundo por vir. A paz de vocês não sucumbe diante das circunstâncias, porque a paz de vocês não é um sentimento, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, e está arraigado nele, que foi vos preparar morada. Olha quem vocês são. Será que o homem com habilidades e características desse mundo poderia pastorear vocês? É óbvio que não. É claro que não. É evidente que não. Então não são qualidades morais aqui. Não são. Ele está falando de um caráter forjado do alto para pastorear um povo que de lá veio. Do alto. Portanto, irmãos, o que Paulo faz aqui é descrever o caráter daqueles que devem exercer ou que devem ocupar o ofício. Por isso, a metáfora do molde é tão importante. Aqueles que não se encaixam nesse molde podem ser as pessoas mais legais do mundo. Mas não dá certo. Sabe? Pode, sei lá, pode ser as pessoas com maior notoriedade nas mídias sociais. Não dá certo. Não dá certo. Não é? O que tem acontecido hoje com esse boom das mídias sociais é porque muitos precisam validar o seu ministério. Então, para validar o seu ministério, eles precisam pastorear a igreja. Porque como é que eles vão falar de pastoreio? Como eles vão falar de igreja? Como eles vão falar de rebanho? Como eles vão falar se eles não têm o ministério validado? Eles precisam falar aquilo que eles vivenciam. Só que eles chegam na igreja com toda a autoridade, porque eles têm milhares de seguidores. Então, eles chegarão na igreja não para servir, mas para serem servidos, porque vocês precisam dele, ele é a autoridade. É isso que tem acontecido. E nós nos curvamos sobre argumentos de autoridade. É assim que nós fazemos. Infelizmente, essas pessoas vêm. Eu já tive com pastores que discutiam entre si, pastores com notoriedade nacional, que discutiam entre si, e a discussão dele é assim: olha, acabei de postar algo e já tem tantas curtidas. Aí eu vou dizer assim: não, acabei de postar e já tem tantos compartilhamentos. Olha, tem tantos likes aí. Sério, irmãos? Sério? É esse tipo. Eu sei, eu entendo que o evangelho precisa alcançar esses locais. Eu entendo piamente, irmãos, eu entendo mesmo. Mas não é assim que acontece. Se fosse assim, o influência não seria influência, porque ele não exerceria influência sobre nós. Ele não moldaria a mente dos nossos jovens, não moldaria a mente dos nossos cônjuges. Os seus corações não seriam acessados com tanta facilidade. Eles têm poder. Eles têm poder. E você sabe disso. E essas pessoas chegam na igreja com todo o argumento de autoridade e a igreja se curva diante desses homens. Esses homens precisam ser servidos. Eles não vão servir. Aí vocês acham mesmo que esses homens vão dar a vida pela igreja? Não vão, irmãos. Não vão de forma alguma. Porque é muito fácil. Se estiver dando trabalho aqui, eles podem ir para uma fila de igrejas que estão esperando ele. Com muita facilidade. Com muita facilidade. Não é? A aspiração é fundamental. Versículo 1. Esse foi o primeiro ponto. Nós vamos ver 3 pontos, né? Semana passada foi aspiração. Essa semana é capacitação. E na semana seguinte não, porque eu não estarei aqui, mas na semana do dia 29 será o caráter, né? Aspiração. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, Paulo, com essa condicional que ele coloca aqui, esse se, ele cria um cenário na mente de Timóteo e na mente da igreja.
para mostrar como acontece a oficialização de líderes. Então, pense no seguinte cenário, Timóteo. Alguém aspira ao episcopado. É assim que acontece. Então, Paulo inicia a impressão de um cenário na mente de Timóteo e na mente da igreja. Isso por alguns motivos. Primeiro deles é que, ao contrário do que alguns estavam pensando, é digno e honroso almejar o episcopado. O episcopado aqui é a supervisão da igreja. E por isso vale a pena viver, e por isso vale a pena morrer. Alguns não estavam almejando o episcopado, por quê? Porque eles teriam embates com os falsos mestres que pastoreavam, que ensinavam por causa da ambição financeira, por exemplo. E almejar isso seria comprar guerra com esses homens, porque esses homens precisariam ser depostos ou precisariam ter concorrentes na liderança. Então, essa aspiração era mortificada e não era exposta. E Paulo, então, orienta a Timóteo, prega isso, Timóteo, diz isso, Timóteo, é uma obra honrosa a almejar. E é interessante, porque somente aqui essa expressão é vinculada a uma função. Ele está falando do pastoreio, do ofício da igreja. A ideia é de que aqueles que têm um forte anseio, uma forte paixão, um ardor, não deve ser contido. E isso é louvável, isso deve ser manifestado, explicitado, exercido. Essa aspiração está intrinsecamente ligada à convicção de chamado. É por isso que é esse ardor, essa paixão, é esse anseio profundo que nos faz perseverar. Nós não conseguimos parar. Nós somos machucados, nós somos lapidados, nós somos difamados, a nossa família sofre, mas nós não conseguimos parar por causa dessa aspiração. Isso é louvável. Paulo lembra a Timóteo, e Timóteo deveria pregar isso. É a certeza de que nós perseveraremos, porque essa chama continuará acesa no nosso coração. Esse é o primeiro motivo. As pessoas não estavam achando excelente a aspiração. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo é justamente o que nós iniciaremos a análise hoje aqui. A aspiração não é suficiente. Esse é o segundo motivo. Por quê? Porque alguns estavam aspirando ali. Tem uns falsos mestres ali. Alguns estavam aspirando, mas a aspiração não é suficiente. É por isso que Paulo coloca um freio aqui. Ele diz, olha, é excelente obra almeja. Mas freia. Mas para aí, não fica nisso. Porque alguns aqui almejam, mas almejar não é suficiente. É preciso observar algumas características, algumas virtudes. O molde não tem apenas a aspiração. Entenda, não diminua a necessidade da aspiração. É assim que acontece a vocação. Primeiro eu entendo o chamado, depois a igreja reconhece o chamado, depois os meus líderes se apresentam-me à igreja, e a igreja, então, consagra. É assim que acontece o chamado. É assim. Mas eu tenho que ter certeza que eu fui. Eu não posso dizer que você será. Você tem que ter a certeza que é. Bom? E a partir do capítulo 3, do versículo 2, que nós refletiremos hoje, Paulo ele destaca fortemente isso. É necessário se encaixar nesse molde. E aí ele mostra a insuficiência da aspiração quando ela não é acompanhada pela capacitação de caráter. Capacitação e caráter. Então, eu quero só um ponto de atenção aqui. Isso não quer dizer que a aspiração, ela só pode ser identificada como dom de Deus quando ela vem acompanhada dos demais atributos descritos por Paulo. Porque senão será mero conhecimento. Será desejo por notoriedade, será desejo por glamour, será um desejo pelo púlpito, um desejo pelo microfone. Olha, eu gosto muito de ter a atenção das pessoas, eu gosto de ensinar, seria isso. Eu gosto de ver as pessoas prestando atenção em mim como mestre, guiando as suas vidas pelo que eu falo. Eu gosto disso, isso me dá poder. Isso me anima, isso me preenche, isso afaga o meu ego.
A aspiração ser uns outros atributos é só isso, irmãos. É só afago ao ego. Somente isso. Por isso, nós precisamos da aspiração, da capacitação e do caráter. Agora, eles precisam estar juntos. Olha o versículo 2, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, considerando a capacitação como dom de Deus, ou seja, não a capacitação distorcida, mas a capacitação como dom de Deus, a aspiração como dom de Deus, nós podemos compreender da mesma forma a capacitação. Porque é necessário ser apto para ensinar. O que governa a igreja é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. Então, é necessário essa capacitação. Então, para nossa reflexão, o que nos interessa é o finalzinho do versículo 2, o início do versículo 2 e o finalzinho dele. Porque é no início do versículo 2 que nós vemos o freio de Paulo. É necessário. É um freio. Olha, por quê? Porque se Paulo tivesse terminado no versículo 1, olha, quem aspira, quem deseja, quem anseia, excelente obra almeja. Aí digamos que muitos se levantam, eu anseio. Opa, parou, freia. Tem mais pontos aqui no molde. Vem cá, vamos ver se encaixa. Não encaixa, joga fora. Não encaixa, joga fora. Não encaixa, entendeu? Paulo dá um freio, é necessário. Almeja, mas é necessário. É o que ele vai colocar aqui. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, portanto, é necessário. Começa aí. Mas é necessário algo. Meus irmãos, talvez eu esteja enfatizando demais esse ponto. Mas é tão gritante o quanto especialmente pastores e igrejas têm desprezado esse freio e esse molde. É gritante demais, irmãos. Olha, eu tenho pouquíssima experiência na vida ministerial no pastoreio da igreja. Se eu que tenho pouca experiência, tenho visto o quanto isso tem desgraçado a igreja do Senhor, difamado a noiva. A noiva tem sido tratada como prostituta por causa disso. Por causa da negligência de observar esse molde. Demais. As pessoas têm se curvado a lobos. As igrejas têm se curvado a negociantes da fé, a mercadores da fé, sejam eles reformados ou não, mas têm se curvado a eles. A igreja é a instituição mais poderosa e mais rica da face da terra. Mais rica, mas a igreja não tem percebido isso. Não importa o tamanho dela, é o que ela é. Então, é assim que acontece. Tão logo alguém aspira ao ministério, logo recebe lugar no púlpito e logo são enviados para o seminário. Está errado, irmãos. Muito errado. Nossas igrejas têm sido sucateadas por falta desse critério. Quando esse critério não é observado, a igreja fica completamente desprotegida. E o interessante é que Paulo sabia que isso ia acontecer, é tanto que ele profetiza. Abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Paulo profetiza a desgraça que Éfeso iria experimentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: atendei por vós. E esse termo atender é uma palavra de prontidão, de observância, de vigilância, de prontidão contínua. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Olha, interessante, a outorga é feito por quem? Não é por homens. É por isso que Paulo em Gálatas diz que ele não recebeu a sua vocação, o seu chamado, o seu apostolado por mãos de homens. E pastores precisam estar convictos disso, para nenhuma pessoa influente colocá-lo diante da parede para que ele tema. O Espírito Santo que vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, não é vossa, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, diz Paulo, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, logo vigiai. Essa palavra faz paralelo com aquele termo de prontidão, atendei. Vigiai, fiquem ligados, fiquem acordados, fiquem atentos, lembrando-vos de que por 3 anos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês são indesculpáveis.
indesculpáveis. Por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Mais uma vez, irmãos, Paulo lembra, pode voltar para lá. Paulo lembra que a aspiração, embora fundamental e vital para o ofício, não é suficiente. A aspiração não é suficiente. Isso quer dizer que a aspiração não torna alguém adequado para o ofício. Olha, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu quero ser um oficial. Eu quero ser um ministro. Eu vou fazer seminário. Eu vou fazer um curso de teologia. Eu vou começar a ler livros. Os irmãos, tem pessoas que nunca assinaram a carteira que querem ser pastores. Nunca. Como é que ele sabe o que é passar o dia trabalhando e sentar no banco da igreja, depois de receber afrontas dos chefes, depois de ter lidado com inúmeros problemas com peões, depois de ter sido responsabilizado por problemas que nem ele cometeu, depois de ter sido difamado entre os colegas, e depois de todo um dia de carga pesada, enfrentando leões no serviço, ele senta 7:30 da noite na igreja, no culto de oração, para lutar contra o sono e o cansaço para receber a palavra. Como é que esses homens sabem disso? Como é que esses homens sabem como é isso? Não sabem, irmãos. Não sabem. As igrejas se envaidecem com muita facilidade. Olha que coisa linda, ele está aspirando, olha. Olha, ele aspirou, que coisa linda. Vamos valorizar essa aspiração. Essas pessoas têm que ser pisadas, irmãos, para ver se passa no teste, porque é assim que a igreja faz. A igreja pisa muitas vezes os seus oficiais. Essa pessoa tem que ser imprensada na parede. Essa pessoa tem que ser massacrada um pouquinho. Essa pessoa tem que enfrentar alguma dificuldade. Essa pessoa tem que enfrentar alguma pressão. Por quê? Porque ela vai para a guerra. Lutar com armas que ela não queria lutar, de joelhos, em pregação, em aconselhamento, em oração. Porque às vezes dá vontade de dar um soco, né? Uma porrada, mas não pode. Não pode. Pode fazer isso, né? Não pode. Às vezes dá vontade, né? Mas não pode. Então ele dobra o joelho. E aí ele vê o nome dele sendo difamado, da esposa e dos filhos. Mas ele não pode. Porque as armas são espirituais. Do mundo por vir, não é desse. E às vezes são pessoas muito influentes na igreja, mas ele sabe que não pode remover aquele lobo, aquele bode de uma hora para outra. E assim como Timóteo, ele sabe que a igreja não está com ele porque está completamente envaidecida por esses lobos. Mas ele sabe que precisa perseverar. Ele não dorme, ele não tem descanso, ele não tem paz. E luta para que as suas pregações não firam mais do que edifiquem. Ele sabe disso. E ele persevera. E ele continua. Aqueles vocacionados entendem isso. Aqueles que foram marcados pelo Senhor realmente entendem isso. E por isso, aspiração não é suficiente. Por isso o freio de Paulo. O freio de Paulo é para que a igreja prove essas pessoas. Por isso quando Paulo diz, e ele repete lá no final da lista, olha o versículo 7, quando diz, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Os de fora aqui são bom testemunho de quem não é crente, irmãos. De quem não faz parte da igreja. O caráter dele, se vai servir para a edificação da igreja, que é algo extremamente mais elevado, tem que passar pelo mínimo da moralidade desse mundo. O mínimo do mínimo. É necessário que tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esse termo aqui de limitação, é um termo de limitação, né? É um freio aqui. A ideia dele é de que destacar algo inevitável. Algo indispensável, algo obrigatório. É obrigatório que ele tenha o que segue. Se ele aspira, é obrigatório. Por isso essa limitação encabeça toda a lista. Por que esse rigor? Por que essa obrigatoriedade? Por quê, irmãos? Por que essa inevitabilidade? Por quê? Por causa do resultado que precisa ser alcançado. Não é ele que tem a notoriedade. Não é ele que aparece. Quando ele entende isso, o que é que ele faz? Ele sabe que tem que se anular. Porque é a igreja que tem que aparecer. É a igreja. A igreja.
Porque o resultado só será alcançado se esse homem tiver essas características. E os líderes da igreja devem ser esse tipo de pessoa específica. Olha, avança um pouquinho na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, versículo 24. Diz assim, 2 Timóteo 2, 24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir, paciente. Se os irmãos observarem, que será a minha conclusão, se os irmãos observarem, apto a ensinar, não diz respeito só à pregação. Olha o que é necessário aqui. Nós não devemos entender apto a ensinar somente entendendo como a pregação formal e pública de púlpito. Os irmãos vão perceber que ela não é suficiente. Não é suficiente, mas eu acho que os irmãos já têm percebido isso. Olha Tito, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque é indispensável, olha o termo sendo colocado, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância. Então, meus irmãos, a menção mais significativa que Paulo faz desse termo, volta para o capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 15. Essa é a menção mais significativa. Por quê? Porque ela faz referência justamente àquilo que o oficial ele deve proteger, nutrir e preservar aqui, que é a igreja. Olha o versículo 15, diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve, esse termo traduzido aqui, se deve, é o mesmo termo, é necessário, é indispensável, é o mesmo termo, a ideia de que obrigatoriamente deve-se portar ou proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É necessário aqui, portanto, então ele está concluindo, ele está mostrando as consequências de identificar aquele que tem aspiração. Se alguém aspira, portanto, é necessário que seja o quê? O bispo seja o quê? Bispo é aquele que exerce a função do episcopado. Então, episcopado é a função, bispo é o agente da função. Então, se episcopado é supervisão, bispo é supervisor. Então, entenda, não é só pregação. Não é só pregação. Aquele pastor que entende que a função dele é pregar, ele não entendeu o que é o ofício. Ele não entendeu. Que o bispo seja irrepreensível. Os irmãos não fiquem preocupados não, que eu vou passar pouco tempo no apto para ensinar, certo? Porque a gente está chegando aqui lá ainda. Porque esses termos são muito importantes aqui para a gente. A gente chega lá, tá bom? Ó, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É alguém que está acima de qualquer reprovação. É alguém que ninguém pega na munheca. Ninguém. Ninguém. Agora, irmãos, por que esses homens devem ser honrados? Porque não é fácil construir uma vida assim. Não é fácil. Exige muita renúncia de si mesmo, do cônjuge e dos filhos. Por isso esses homens devem ser honrados. Ele não pode comprar tudo o que quer, por mais que ele tenha o dinheiro para isso. Ele não pode vestir o que quer, por mais que ele não veja tantos problemas disso. Ele não pode fazer viagens que quer, por mais que ele não veja problemas nisso e não seja imoral. Ele não pode. Ele não pode usar o dinheiro como quer, porque muitas vezes vai parecer a falta de respeito com aqueles da sua igreja que menos têm. Ele não pode. Ele tem que fazer inúmeras renúncias e a sua luta vai ser para não fazer acepção de pessoas, porque tem alguns que ele se identifica mais e outros que ele se identifica menos. A sua vida vai ser marcada por renúncia e anulação. É por isso que filhos de pastores sofrem tanto, por causa do peso. É por isso que a igreja tem que cuidar não somente dos seus pastores, mas entender que se a sua esposa ruir, se os seus filhos ruírem, isso irá abalar o seu serviço na igreja, inevitavelmente. Não existe divórcio aí, não existe dicotomia, não é uma máquina, não é um robô, não dá para fazer esse divórcio. Os irmãos estão entendendo? Por que esses homens devem ser honrados? Porque esses homens foram marcados para renunciar e anularem a si mesmos. No mundo corrompido, no mundo caído, não é fácil ser irrepreensível. De tal forma que as características que foram colocadas aqui, qualquer um de vocês que não tem aspiração para o ministério podem não tê-las. Você pode não ser hospitaleiro. Você pode não ser.
Você pode ser o cara que de vez em quando gosta de debater a internet. Você pode não ser. Mas o oficial não tem esse direito. Ele tem obrigação de tê-las todas. O molde tem que ser preenchido completamente. Alguém irrepreensível, alguém que está acima de qualquer reprovação. Então esse termo ele sintetiza todos os demais. Então, o que é ser irrepreensível? São os 11 atributos e as 3 preocupações que são colocadas aqui. É isso. O que é ser irrepreensível? Então, essa irrepreensibilidade serve como um título para toda a lista, ou um sumário para os 11 atributos e as 3 preocupações que são colocadas aqui. Então, no contexto daquela igreja, quase todas essas qualidades mencionadas por Paulo, que o oficial da igreja deveria ter, tem uma contraparte negativa dos falsos mestres. Por exemplo, os falsos mestres eles ensinavam por interesse financeiro, eles eram avarentos, eles eram amantes do dinheiro. Eles eram também promíscuos, eles não eram homens de apenas uma mulher, de uma só mulher. E o ponto principal do nosso sermão aqui é de que eles não eram aptos para o ensino. Eles ensinavam, eles tinham a capa... E aí, em bons irmãos entender, por isso que a oratória não é suficiente. Porque esses homens, eles exerciam a pedagogia ali, com a doutrina deles, eles eram eloquentes, eles eram intrépidos ali, eles eram... Mas eles não eram aptos a ensinar, conforme a necessidade de edificar e preservar a igreja. Isso eles não eram. Porque pregar qualquer um prega, irmãos. Até ímpios pregam. Até pessoas que não nasceram de novo pregam. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, apto a ensinar. Essa é a única capacidade de toda a lista, né? É a única habilidade. Por isso ela é gritante. Por isso, Paulo colocou em volta do caráter. Por quê? Porque a habilidade atinge o nosso ego de uma forma tão forte. A habilidade que muitos não têm nos torna facilmente arrogantes. Eu me destaco de vocês. Eu sou superior a vocês. Eu consigo desenvolver argumentos teológicos, consigo desenvolver ensinos bíblicos que vocês não conseguem. Por isso eu consigo manipular vocês, eu consigo influenciar vocês. Eu posso facilmente conquistar a atenção de vocês, o coração de vocês e querer e tomar de vocês o que eu bem entender. É assim que acontece. Por isso que ela está protegida pelo caráter ilibado. Porque se a habilidade não estiver protegida por esse caráter, aquele que a tem sucumbe, simplesmente sucumbe, porque a habilidade nos exalta. A habilidade nos coloca acima daqueles que não a têm. Simples assim. Simples. Olha a nossa responsabilidade. Então, essa habilidade de ensinar diz respeito à edificação, não transmissão de conhecimento. Não é transmissão de conhecimento. Porque se assim fosse, não precisaria habilidades divinas para isso. Ou, desculpa, divina pode entender de Deus, né? Mas habilidades celestiais para isso. Não precisaria. A habilidade diz respeito à edificação de um povo novo e exclusivo de Deus. E isso pessoas naturais não podem fazer. Não podem fazer. Por isso que está protegida por um caráter moldado pelo Senhor. Por quê? Porque nem todos têm. Nem todos são pastores. Nem todos são presbíteros. Nem todos são diáconos. Nem todos. Deus separou um povo, homens específicos para isso. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, apto para ensinar. Então, apto para ensinar é simplesmente hábil no ensino ou capaz de ensinar. E o interessante é que o que parece bastante óbvio aqui, né? É claro que um pastor tem que ser apto a ensinar. É óbvio que o presbítero tem que ser apto a ensinar. É claro que ele tem que manusear a palavra. Mas é justamente o fato dessa ser a única capacidade na lista, em meio de todas as virtudes de caráter, que chama a nossa atenção. Então, essa habilidade não pode ser, ela pode ser algo tanto já existente, que precisa ser modelada,
ou ela pode ser algo a ser desenvolvida. Por exemplo, nós identificamos pessoas que têm um grande desejo de estudar as Sagradas Escrituras, têm uma mente muito aguçada para adquirir conhecimento. Então nós temos que discernir se aquela necessidade de conhecimento é para a nutrição do ego, isso se chama curiosidade, ou não, aquela necessidade de conhecimento é para a edificação e para o serviço do corpo. Então não é tão simples assim, mas nós precisamos identificar isso. Caso contrário, nós simplesmente colocaremos as pessoas no lixo. Só porque alguém tem desejo de aprender, tem desejo de pregar, não quer dizer que essa pessoa é um lobo, não quer dizer que essa pessoa é um bode, não quer dizer que essa pessoa é alguém que exalta o púlpito ou exalta o glamour. Não quer dizer isso. Nosso papel é identificar e conduzir. Identificar e conduzir. É um discípulo. É identificar e conduzir. Esse é o nosso papel. Porque é nessa caminhada que nós observamos. Novamente, irmãos, o fato dela estar envolta na lista de virtudes e caráter a qualifica e a destoa de simples talentos pedagógicos, oratórios, retóricos e intelectuais. Vai muito além disso. É o caráter que a protege, de tal forma que o que transparece é o caráter e não a sua habilidade, e não a sua capacidade. O caráter é visto. E é precisamente isso que é necessário para o pastoreio. É o caráter. No aconselhamento anônimo e privado de problemas conjugais, de problemas entre irmãos, de problemas de trabalho, de situações difíceis com complexidades mentais. É a confiança. E confiança ela não é forjada por habilidades. Confiança é forjada por caráter. Eu sei que eu tenho um pastor fiel, não somente ao Senhor, mas a mim, que sou sua ovelha. Eu sei que a minha igreja tem homens separados por Deus para cuidar de mim. Eu sei disso. E eu sei que eu posso confiar a vida do meu cônjuge e a vida dos meus filhos. Se você tem que fazer parte de uma igreja assim. É assim que você tem que fazer parte. Você não pode fazer parte de uma igreja que duvida do caráter dos seus líderes. Você não pode. Sua filha não vai ser edificada, seu filho não vai ser edificado, seu cônjuge não será edificado, você não será edificado. Não será. Às vezes tem que aguentar alguns efeitos colaterais. Pode ser mais brabo, pode ser menos brabo, mas também não pode ter tudo, né? Não pode ter tudo, né? Para a gente finalizar aqui, meus irmãos, qual a particularidade dessa capacitação dentro de todo um contexto? E aí eu fiz um apurado de tudo que Paulo exorta a Timóteo para que ele resolva ali naquela igreja. Por exemplo, eu coloquei 6 pontos aqui. Essa habilidade de ensino da palavra molda mentes celestiais, não mentes terrenas. Nós vimos isso no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, que os homens e as mulheres estavam cada um buscando seus próprios interesses e suas próprias ambições. E por causa disso, eles estavam vivendo sem submissão uns aos outros, porque eles buscavam as suas próprias satisfações. Segundo ponto, essa habilidade de ensino da palavra edifica a casa de Deus, não a destrói. Nós vimos no resumo do comissionamento de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 7, que os falsos mestres que tinham a sua capacidade de ensino estavam destruindo a igreja de Deus, ensinando a partir do seu próprio umbigo, do seu próprio ego, edificando castelos de areia. Terceiro, essa habilidade de ensino da palavra é a expressão viva do evangelho da glória de Deus. E nós vimos isso em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 11, que os falsos mestres estavam usurpando a legitimidade da lei de Deus, que é boa, para pregar suas próprias revelações, as suas próprias intenções, distorcendo a sã doutrina, aprisionando pecadores, ao invés de pregar o evangelho de Deus capaz de salvar pecadores. Quarto, essa habilidade de ensino da palavra, ela liberta ao invés de aprisionar. Ela não é exclusivista, ela é universal. Nós vimos no capítulo 2, no versículo 1 ao 7, que aqueles que são capacitados celestialmente por esse dom,
não selecionam o oferecimento da graça da salvação na pregação do Evangelho. Eles oferecem abundantemente a salvação. As suas vontades e as suas predileções estão submissas ao serviço do Rei. Quinto, essa habilidade de serviço da palavra, ela cria unidade, não divisão. Nós vimos especificamente no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15, que o ensino dos falsos mestres estavam destruindo a unidade da igreja, que deveria ser a expressão viva da unidade do corpo de Cristo. Eles estavam criando segmentações e classes de notoriedade dentro do povo de Deus. E sexto, essa habilidade de ensino da palavra anula o pregador e o faz sacrificar a sua vida por Cristo. Ela não o faz buscar notoriedade. E nós aprendemos isso com o próprio testemunho de Paulo e a exortação, com base nesse testemunho que ele dá a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12 até o versículo 20. Antes, quando Paulo ele era alheio ao evangelho de Cristo, mas com a capacidade de ensino. Eu estou fazendo referência aqui à capacidade de ensino, tanto dos falsos mestres como de Paulo, porque eles tinham capacidade de ensino como nós conhecemos comumente. Capacidade pedagógica, retórica, de oratória e intelectual. Não é? Eles tinham essa capacidade. Mas é interessante que quando Paulo não era convertido a Cristo e perseguidor do povo de Deus, ele causava morte e destruição através de edificação. Ele vivia para buscar a sua própria notoriedade como cumpridor da lei. Ao ser alcançado pela graça do Evangelho de Cristo, até mesmo a sua capacitação sofreu transformação. Então ele passa a viver de forma a anular a si mesmo, porque quem vive não é ele, mas é Cristo que vive nele, como ele diz aos Gálatas, para que Cristo apareça, para que a igreja apareça, e não ele. Nós poderíamos desenvolver mais e mais pontos aqui. O ponto é que capacitações humanas não são suficientes. E habilidades desse mundo não servem para edificar um povo do mundo por vir, de forma alguma. Então, aquele que aspira e se encaixa nesse molde, ele compreende que a obra não depende dele, não depende do veículo, mas depende do doador. Então, ao contrário do que a gente vê muito hoje, ministros arrogantes, ministros prepotentes, eles se humilham diante da dureza da obra, diante do rigor da batalha. Como ele irá pastorear um rebanho que tem que se parecer com Cristo, embora ainda tenham seus corpos não glorificados, embora ainda sofram as consequências da queda e dividam o seu corpo com o velho Adão? Como? Mas ele vive empregando toda a força, todo o ânimo, toda a dedicação, como se dele dependesse, mas também ele descansa, ciente de que é Deus que faz tudo nele e através dele, simplesmente porque ele sabe que está tocando em verdades do mundo por vir. Simplesmente por isso. Chega um ponto que ele tem que discernir. Agora depende somente do Senhor, meu Deus. Porque eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Daqui eu não posso ir. Apenas eu oro para que o Senhor haja. Por isso ele deve ser honrado. Porque ainda assim ele é um veículo especial para transmitir a verdade do mundo por vir. E nisso ele se afadiga. Nós vamos ver. 1 Timóteo 5,17. Esses homens devem merecer dupla honra. Se você observar um pouquinho, você vai ver que eles não são encontrados em cada esquina. Você vai ver com muita facilidade. Eles não são encontrados em cada esquina. Conheço muitos homens, pastores fiéis, que depois de toda uma vida de ministério, não conseguiram estruturar uma liderança piedosa para que assuma o seu lugar depois dele. Eu conheço igrejas que hoje estão sem pastores. Por isso que esses homens devem ser honrados. A pregação da palavra não é suficiente, irmãos. Eu tenho percebido que aqueles que dizem que a pregação da palavra é suficiente para pastorear o rebanho de Deus, eles querem se eximir da responsabilidade do discipulado e do aconselhamento.
Porque é muito impessoal, irmãos. É muito fácil para mim agora saber que nesse momento todos os seus problemas estão sendo resolvidos. Todos os seus problemas. É muito fácil para mim. Isso me traz muita paz e me tira a responsabilidade de ter que visitar você durante a semana. De ter que tratar do seu casamento, do seu filho, do problema no trabalho. É muito fácil isso, é muito bom. Agora, nesse momento, eu estou pregando e vocês abriram o coração de tal forma que as palavras que estão indo estão resolvendo todos os seus problemas, todos. Problemas emocionais, complexos de inferioridade, problema de autoestima, problema de percepção de salvação, problema de percepção da Sagrada Escritura, problema de relacionamentos, problema com os pais, problema com os irmãos, problemas. Todos estão acabando agora. Acabou! Foi? Acabou não? Pensar que tinha acabado. Eu tenho entendido isso, irmãos, que aqueles que dizem que a pregação é suficiente, eles não querem se envolver com o rebanho, não querem ter o cheiro de ovelha. Não querem. Esse não era o entendimento de Paulo. Sabe qual era o entendimento de Paulo? É o entendimento de que os pais, da intensidade e da constância que os pais deveriam instruir os filhos, por exemplo. Deuteronômio capítulo 6. Esse era o entendimento de Paulo de instrução, como um fariseu que era, como um mestre da lei que era. O exercício de Paulo, por que Paulo disse que não cansou de ensinar dia e noite? Não pense que Paulo fazia pregações de dia e à tarde e à noite. Paulo subia num púlpito, como a igreja que agora vemos, e fazia pregação de manhã e de tarde e de noite. Paulo pregava fazendo tendas. Paulo pregava trabalhando. Paulo pregava no barco, Paulo pregava viajando, Paulo pregava em sinagogas, Paulo pregava em casas, Paulo pregava em terrenos abertos, Paulo instruía Timóteo, Paulo instruía Tito, Paulo caminhava com Barnabé, Paulo pregava em prisões, Paulo vivia o evangelho em todas as circunstâncias. Por quê? Porque pregação não é suficiente, irmãos. Ela deixa lacunas que precisam ser preenchidas pelo discipulado, pelo aconselhamento e pelo pastoreio. Ela precisa. Por isso que ela deve ser inculcada, assim como os pais judeus faziam aos filhos, ao assentar, ao levantar, ao andar e ao deitar, como diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9. Qual é a nossa conclusão? Paulo não está simplesmente instruindo de que a igreja precisa de pregadores. A igreja, ela precisa muito mais do que isso. Pregação em si não é suficiente. A instrução necessária para o apto para o ensino necessita de capacitação especial para edificação, para redenção. Ser apto a ensinar, no contexto de Paulo, é edificar a igreja. É conduzir pecadores à salvação. Ser apto a ensinar é ser capacitado para edificar a igreja do Deus vivo. Então Paulo está lembrando a Timóteo que ser apto a ensinar é fazer com que a palavra governe todos os âmbitos e aspectos da igreja e do rebanho. Nesse contexto maior da epístola, Paulo ensina que a igreja precisa de tutores, pedagogos e discipuladores hábeis para ensinar a obedecer toda a vontade de Deus. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, como nós temos falhado em identificar aqueles que o Senhor marcou. As nossas igrejas têm sofrido justamente a consequência dessa falha, dessa omissão, porque isso exigirá muito de nós. Nós lutamos para fugir do desconforto. Nós buscamos mais a comodidade e para isso entendemos que a batalha não é nossa, que a briga não é nossa, mas não é isso que a Tua Escritura nos ensina. Ajuda-nos então, Deus, a no nosso meio, graciosamente, identificar pessoas que aspiram ao episcopado, ó Deus, e cuidar dessas pessoas, e honrar essas pessoas, e preparar essas pessoas para que lidere o povo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.